Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao vivo Márcia Barros, do nosso programa Saúde Animal. A Márcia, ela é coaching financeira e terapeuta sistêmica. E ela vai bater um papo com a gente muito legal. Inclusive, nós vamos divulgar aqui 5 encontros imperdíveis que nós iremos lançar. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal que escuta a rádio aqui da Vibe Mundial. É uma oportunidade novamente de estar aqui, agora presencial, não mais online. Estou muito feliz de estar aqui. Verdade, Márcia. A Márcia já fez uma entrevista com a gente online, né, alguns meses atrás, mas presencialmente é melhor, bem melhor. Márcia, coaching financeira. Aliás, o que é, você é uma terapeuta, o que é terapia financeira sistêmica? A terapia financeira sistêmica, ela é uma terapia, mas com foco financeiro. E o que é mais importante, a abordagem, é que a gente começa pelo ser e não pelo ter. Então, a gente avalia o comportamento e os hábitos daquela pessoa para que a gente possa entender a parte, como ela consome, como que tem os gastos dela, quais são as questões dela relacionadas também com a parte de, tanto de consumo, de atitude financeira, e por que sistêmico? Porque tem muita influência da parte familiar dela, da ancestralidade dela, da família e o contexto na qual ela está inserida. Márcia, e quem são as pessoas que procuram você em busca dessa cura financeira? Normalmente, quem são? São profissionais liberais, são profissionais, são empresários, né? Normalmente, quem é? Qual o perfil? Atualmente, são pessoas autônomas ou empreendedoras que tiveram mais impactos por conta da pandemia, desses praticamente 2 anos, foram os mais impactados, que estão perdidos, né, de alguma forma, as famílias dessas pessoas e também algumas pessoas que perderam, vamos dizer assim, aquele que era o principal da família, que trazia o rendimento da família e que se for. Esse está sendo o perfil, né, que estão vindo mais à procura dessa ajuda. Antigamente, era mais o pessoal da área de saúde, em peso, por conta de, muitas vezes, tem os rendimentos, né? Tem uma situação financeira mais favorável, porém, não administra muito bem a questão financeira dela. Mas não só no sentido, assim, não sabe fazer conta, não sabe fazer uma planilha, alguma coisa assim. Mas são os hábitos e os comportamentos que, muitas vezes, eles não querem repetir o que aconteceu com os pais, por exemplo. Então, aí eles vêm para a terapia financeira. Márcia, então você atua tanto do ponto de vista comportamental, dando ferramentas para esse indivíduo sair dessa questão, né? E, ao mesmo tempo, você trata de comportamentos ancestrais com a visão sistêmica. Sim, com certeza. Porque a gente precisa, primeiro, antes de tudo, entender aquele comportamento e dar o lugar para aquele comportamento. Eu falo assim, que colocar o lugar do ter no lugar certo. Não, normalmente a gente tem o hábito do ter ser tão grande que a gente esquece o ser. E aí as coisas não funcionam. Com o tempo as coisas não funcionam. É muito importante ter, mas primeiro é importante ser. Quando você fala de terapia sistêmica, que são os nossos encontros que ocorrerão a partir do dia 1/9, que será uma quarta-feira. Isso, a partir das 19 às 22 horas. Isso, a partir do dia 1/9, das 19 às 22 horas, serão 5 encontros que a gente vai estar trabalhando junto essas questões. Quando você fala terapia financeira, terapia para quem está doente. Quem não consegue ter um bom rendimento, quem tem dívidas, quem não consegue uma prosperidade, está doente? Está doente. Está doente, sim. Na verdade, é um padrão que muitas vezes a pessoa estava acostumado a ter
E chegou um ponto que a pessoa quer cortar isso, ou ela quer aprender a lidar com isso porque ela viu que os resultados não estão sendo resultados que possam beneficiar ela como pessoa. Por exemplo, isso acontece muito no meio empresarial. A pessoa, ela trabalha muito, ela é dona de negócios, ou ela é profissional, empregado, CLT, trabalha horrores, não gosta daquilo que está fazendo, mas por uma questão financeira se mantém isso. E o que eu mais ouvia, isso quando eu estava no corporativo, né, trabalhei 28 anos no corporativo, é assim, tomamos medicação para seguir, para ir para uma aposentadoria, alguma coisa assim. Aquilo me chocava um pouco, né? E aí, com a pandemia também, as pessoas começaram a ver que podem viver com menos, mas com coisas com mais significados. Só que existe o quê? Existe a parte familiar toda envolvida. Então, as pessoas da família, elas precisam ter uma conversa, existe um diagnóstico que precisa ser feito daquela família, no sentido dos comportamentos daquela família e encontrar os pontos motivadores para que as famílias tenham essa vontade de fazer essa diferença na parte financeira dela. Ô, Márcia, você vem do mundo corporativo, você tem uma grande experiência com isso. Você atende muito esses profissionais que perdem empregos, por exemplo, ou que resolvem sair desse mundo tóxico, nocivo, para um mundo mais livre? Atendo, mas não numa quantidade maior. O que eu atendo mais é o pessoal da área de saúde, que ainda continua sendo, né, os médicos, os veterinários, né? E depois vem a parte dos empreendedores. Por quê? O que acontece? Principalmente agora, aí com essa pandemia. São pessoas, vamos falar da área médica, que tem um padrão aquisitivo maior, mas elas não sabem administrar de nenhuma forma. E não sabem administrar, muitas vezes, não porque não sabem fazer contas. Isso eles sabem, o contador também sabe. Mas porque tem um aprendizado desde a educação financeira lá atrás, que muitas vezes não tiveram, mas comportamentos dentro de casa que fazem com que tenha esse tipo de padrão. Agora, um público que eu atendo muito são mulheres que querem resolver seus relacionamentos, por exemplo, se não querem mais depender de marido, isso é muito, e elas precisam fazer alguma coisa para ter um rendimento para poder se desligar desse relacionamento. Isso acontece bastante. Eu não sabia disso. Então, muitas mulheres que querem uma independência financeira. E uma independência, quem tem independência financeira tem independência em qualquer área. Sim, sim. E muitas se submetem à violência, né, a aceitar traições, por exemplo, de maridos, e até uma situação tóxica, né, por conta que a pessoa não pode sair daquela parte de sustento, né, aquela parte segura, estrutural, né, prefere ceder porque não consegue pagar as contas de casa, por exemplo. E isso eu trabalho bastante nas mulheres. Ah, que bacana. Grande parte dos nossos ouvintes aqui na Rádio Vibe Mundial tem esse perfil de mulheres, né? Muitas mulheres. Até porque a rádio tem essa questão das terapias, né? Do holismo, né? E normalmente é a mulher que tem esse olhar mais atencioso para essas questões, né? E elas têm muita força para fazer acontecer. Mas muitas vezes não sabem esse caminho. E é isso que a gente trabalha. Márcia, os nossos encontros. 5 encontros de terapia financeira sistêmica. Márcia Barros e Marcos Fernandes. O que eu não vou falar aluno porque não é curso, mas o que o paciente pode esperar da gente nesses encontros? Eles vão trazer suas questões para que a gente olhe e diagrame, no caso da tua parte, da visão do coaching, e no caso da minha parte, da área mais terapêutica, psicanalítica e sistêmica. Mas o que mais? O que as pessoas vão poder trazer? Elas vão ser tratadas nesse curso? Vão ser tratadas. Por isso que a gente decidiu abrir isso para o grupo, ao invés do individual, né? Porque a gente está atendendo no individual, mas para abrir para as pessoas trazerem as questões dela dentro, para a gente poder dar clareza. Quais são os benefícios da pessoa
fazer esses encontros, né? Primeiro que ela vai estar com outras pessoas, vai estar vendo as dificuldades, ouvindo as dificuldades do outro, isso já é uma troca imensa, né? O que propõe de solução para um acaba ajudando os demais. E a clareza da situação que ela se encontra, o quanto, por exemplo, aquele familiar ou quais são as leis que ela que ela não está correspondendo, né? As leis de Bert Hellinger, e para que ela consiga ter a paz, o esclarecimento e a força para fazer acontecer. Isso é fundamental. A clareza, ela precisa saber que ponto que ela está, se ela está no ser, se ela está muito mais no ter, se ela está assim, que é uma decisão dela, ou é uma decisão da família, porque muitas vezes ela está tomando, ela acha que ela quer aquilo, quando na verdade ela quer uma outra coisa. Então aqui ela vai conseguir, nesses nossos encontros, ter essa clareza e ter esse resultado de conseguir ver isso e ter ações para isso, que é o principal, porque não adianta só absorção, né? Mas assim, a prática disso, que é fundamental. E o principal de tudo, porque é uma terapia, a terapia é um acolhimento, a gente vai estar disposto a estar ouvindo as questões e poder estar tratando essas questões dentro das nossas técnicas. Essa ideia, Márcia, foi muito sua, né, de fazer esses encontros, o que eu achei incrível, né? Aliás, quero fazer um depoimento. A Márcia é minha coaching financeira. E desde que eu a conheci e iniciei os trabalhos com ela, há cerca de um ano e pouco atrás, acho que 1 ano e meio atrás no máximo, posso dizer que minha vida financeira deu um salto quântico, né? Exatamente porque você trabalhou comigo exatamente esses pontos que você está dizendo, o comportamental, né? O ser e o ter, o alinhamento do teu trabalho com a tua alma, né? Enfim, então foi maravilhoso. Eu recomendo esses encontros, até porque, psicanalista que sou, como uma questão de uma psicoterapia de grupo. Isso potencializa a terapia individual do paciente, né? Quando você vê a tua questão no outro. Porque o nosso olho, ele olha para fora, ele não olha para dentro. Né? O olho olha para fora. Então, quando eu vejo no outro aquilo que eu tenho, eu posso identificar em mim e ressignificar. Não é isso, Márcia? Sim, com certeza. E muitas vezes a gente acha que o nosso problema é aquele grande demais, quando a gente ouve o outro, ele fica tão pequenininho e ainda a gente consegue propor soluções até para o outro, né? A gente consegue conversar, a gente se sente pertencendo, né? As pessoas estão precisando pertencer. A gente está tão isolado que essa falta de pertencimento acaba causando sintomas nas pessoas, que acaba ocorrendo, né, a síndrome do pânico, o burnout, mas a depressão, e saber que ela não está sozinha, né? É engraçado a questão da parte financeira, as pessoas não olham com o carinho que deve ser. E, na verdade, você ajudando essa parte, solucionando, entendendo qual que é a sua parte, qual que é a parte do outro nisso, os sonhos dela vão ser muito mais possíveis de serem realizados. É essa que é a questão. Tem a questão do coaching, né, que como você passou por esse processo, mas o que fez também surgir a parte da terapia financeira sistêmica, porque eu percebi que nos atendimentos as pessoas assim, porque quando a pessoa vem para o coach, ela vem com uma proposta, ela quer uma ação, ela quer uma performance, um resultado financeiro, né? Isso a gente trata no coach. Só que as outras coisas, não. As outras coisas a gente tem que tratar de forma terapêutica, é fora do coach. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo quando eu identifico isso? A gente trata a parte terapêutica antes, vai para o coach se ela quiser, e também a situação, vai para o coach, acontecer algumas coisas ali que não são do coach, a gente trata na parte de terapia financeira sistêmica. Então, são dois viés diferenciados, né? Em momentos diferenciados também. Márcia, eu sei que você tem um viés internacional. Sim. Você faz atendimentos em pacientes da Europa e América, né? Além de outros países, né? Mas que eu saiba mais isso mesmo, Canadá. Estados Unidos, Canadá e Europa. A pergunta é, com relação às crenças nossas, as crenças do brasileiro,
dos brasileiros, elas mudam muito em relação às necessidades, ou melhor, as dores nossas em relação a procurar um coaching? Difere dos nossos amigos americanos, canadenses ou europeus? Então, difere um pouco porque a questão cultural influencia demais. Isso a gente vê nitidamente na parte terapêutica financeira. Por exemplo, o pessoal da Europa, eles têm uma condição básica, né, econômica e social muito diferenciada da nossa, né? Então, assim, quando eles vêm procurar uma questão de finanças, é muito mais para uma organização financeira, tá? E por questões também de relacionamento, tá? Mas eles têm mais recursos. É muito diferente do latino. O latino, ele tem muita dificuldade porque a questão básica dele já não vem desde quando ele nasceu, né? As bases nossas são muito falhas. Então, tem essa dificuldade. Bases educacionais, bases de crenças? Crenças, porque as crenças porque... O que aconteceu? Ela estava naquele ambiente, ela viu aquele ambiente, tem a parte dela com personalidade, que absorveu aquilo, mas também tem a questão de como era a casa dela, como era a questão com os pais dela, como que os pais encaravam isso, como os pais passavam isso para essa criança, o que ela via em volta fazia toda a diferença, né? E o brasileiro, ele tem uma característica também que ele quer tudo para hoje. E muitas vezes não é assim que funciona, principalmente na parte financeira. Por conta disso, assim, eu te falo assim, meus clientes que estavam preparados para isso, nenhum da minha carteira de clientes tiveram questões assim de desespero financeiro. Eles conseguiram passar pela pandemia muito mais tranquilos. Uns me ligavam, passavam o WhatsApp, até me informando, ainda bem que eu fiz o coaching, ainda bem que eu passei por um processo, porque eu me preparei e hoje eu não preciso me desfazer da minha empresa, do meu consultório principalmente, por conta disso. Agora, as pessoas que não tiveram essa oportunidade, né, essa clareza e essa vontade, que a pessoa precisa ter vontade de resolver essa situação. E aí é que eu acho que vem isso que a gente vai estar fazendo agora em grupo para possibilitar também essas pessoas que não podem pagar o individual, pagarem em grupo, né, para poder resolver essa questão definitivamente na vida delas. Porque ela precisa querer. Isso aqui é bacana, né? A pessoa está com alguma dificuldade financeira, está com as suas dores, suas limitações. Como ela vai pagar um coaching que vai fazer com que ela contribua para que ela saia daquela situação? Nós encontramos uma saída através de encontros coletivos, encontros em grupos. Ela paga um valor que é bem menor e com um resultado terapêutico talvez muito mais interessante. E de qualidade, porque é feito por 2 profissionais. Porque é focado, 2 olhares. Tem esses 2 olhares, né? Os nossos encontros serão às quartas-feiras, das 19 às 22 horas. A gente vai fazer um intervalo de 20 minutos, ali pelas 8h30 até 10 para as 9. A primeira parte é a parte da Márcia, que ela vai pegar toda essa expertise que ela tem na área financeira de muitos anos, vai identificar, vai fazer um diagnóstico da situação ali, até individual, né? E depois eu vou pegar esse diagnóstico e olhar com um olhar sistêmico, um olhar dos padrões ancestrais. E vão ter as práticas, e fazer né, Marcos? práticas. As práticas de constelação sistêmica, né? Também, exatamente. Que é fundamental. Fundamental, porque a pessoa, ela consegue fazer esse trabalho com você na prática, que eu acho assim, tem que ser muito isso. E depois, ela consegue sair já com ações propostas para que ela faça. E durante esses 5 encontros, a gente pode estar acompanhando ela em cada etapa. E ela não só será tratada, né, em moments ali no grupo, mas no dia seguinte a gente vai dar ferramentas para que ela mude a sua vida, assim, drasticamente do ponto de vista financeiro. Né? Sim, com certeza. Ela só não vai mudar se ela não quer. Mas se ela já não quer, ela já não precisa se inscrever. Eu falo assim, se você quer realmente fazer acontecer, é uma decisão sua interna, vale a pena. Vale a pena. Porque você vai precisar se abrir, você vai precisar se conhecer, vai precisar dar lugar aonde precisa dar lugar, né? Ter essa organização, colocar as pessoas da sua vida nos lugares certos, que isso precisa,
né? Isso precisa ter coragem também, e a pessoa também precisa estar no lugar que ela veio para fazer acontecer. Então, ela precisa olhar para ela primeiro. É um reposicionamento familiar. Sim, exatamente. É. Eu falo que é uma organização familiar, mas eu gostei, reposicionamento. Porque a gente está no lugar errado, a grande maioria das vezes. E, pessoal, amanhã, às 17 horas, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quem quiser conhecer mais a Márcia, 20 anos de rádio aqui, vocês conhecem um pouco mais, mas quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, nós estaremos amanhã na oficial Dr. Marcos Fernandes, uma live aberta às 17 horas, das 17 às 18, onde você poderá participar fazendo perguntas. Aproveite, né, a Márcia lá, ela vai estar lá à disposição para que a gente possa bater uma bola sobre isso. Sim, fazer essa interação. Márcia, eu quero agradecer, né, a tua presença aqui na rádio. O tempo voa, eu tinha aqui mais 400 perguntas para fazer. Mas a gente faz na live, né? As pessoas podem trazer isso nas lives. Eu vou levar essas pautas para a live e quem quiser participar vai ser um prazer receber. Inclusive as inscrições para os nossos encontros já estão abertas e as vagas são limitadas. Até para que a gente possa trabalhar de uma forma... Sim. Com uma performance melhor. É um grupo exclusivo. É um grupo exclusivo. Isso. Fechado. Né? Então, se você tem interesse em fazer uma terapia com a Márcia Barros e com o Marcos Fernandes, abordando aí, do caso da Márcia, o coaching, a terapia sistêmica, no meu caso, a psicanálise, outras técnicas, a prática, etc., não dá para perder. Márcia, muito grato pela tua presença e até amanhã na nossa live, na oficial Dr. Marcos Fernandes, às 17 horas. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser, programa Saúde Animal, às segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, aqui na Rádio Vibe Mundial. Nós estamos na Avenida Paulista, 2200. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.drmarcosfernandes.com.br. Inscrições para o nosso encontro, 5 encontros, às quartas-feiras, das 19 às 22 horas. Terapia familiar sistêmica. Imperdível. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.